Entenda de vez como que funciona a falha muscular, qual a importância dela para o treinamento e diversos mitos que estão passando informações erradas para vocês por causa de trendezinhas no Instagram e outras redes sociais como o TikTok que viralizam porque fica legal para gravar. Hoje, em época de vídeos como a sua série só vale se você terminar ela desse jeito, com aquela repetição de super esforço de pessoas treinando de moletom com músicas de adolescentes depressivos de fundo, a falha muscular tem sido distorcida dentro do treinamento para hipertrofia e a sua importância. E tem diversos fatores que estão influenciando nisso. Não só essas trends, porque elas funcionam, viralizam e a pessoa ganha validação pelo fato de conseguir mostrar que ela é pica e consegue treinar super bem, como também alguns vídeos traduzidos do Dorian Yates, Mike Mentzer e o Jordan Peters, apesar que o Jordan Peters já mudou de ideia sobre a questão da falha, reforçando essa ideia de que a falha é uma coisa que poucos conseguem alcançar, que também é uma parada meio assim do bodybuilder querer se sentir especial, sabe? Do marombeiro querer se sentir especial e superior às outras pessoas, e que ela é super importante para a hipertrofia. Meu nome é Vitor Viso, sou treinador Top 3 Olímpia, Lucas Garcia na 212 e presto consultoria para mais de 300 pessoas atualmente e milhares de pessoas já passaram pelo meu time e estou nesse meio já há 10 anos, ou na verdade até mais. Bem-vindo ao meu canal. Se você está aqui, por favor, eu peço que você deixe o seu like, o seu hype e o seu comentário. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos então falar sobre a falha. Qual é a importância da falha? Bom, quando a gente fala de falha, a gente pode já falar de outro erro conceitual que esse pessoal comete, que é o tal da intensidade. Infelizmente, tem uma escola muito forte vinda do Dorian Yates e de meninos que gostam do Blood and Guts, e eu mesmo sempre me inspirei muito no Blood and Guts para treinar, um baita VHS, né? E o Dorian treinava muito bem, e agora, por causa da popularização do low volume, o pessoal volta para aquelas escolas antigas, né, como Mentzer e Dorian, como se a intensidade fosse intensidade de esforço. Mas não. Dentro do treinamento de musculação, treinamento de força, a intensidade ela é peso, ou seja, ela é medida em percentual de um RM máximo, de uma repetição máxima que você consegue fazer naquele exercício de boa forma e sem ajuda externa. Então, se você faz, por exemplo, um supino com 100 kg, uma repetição muito bem feita, sem ajuda externa, e não consegue fazer uma segunda repetição, 100 kg é o seu 1RM. E quando a gente fala de alta intensidade no treinamento de musculação, acima de 70% de 1RM, nesse caso, desse exemplo, seria 70 kg. Mas a gente usa algumas estimativas de faixas de repetições que, dependendo do exercício, se ele é isolado, ele é composto, essa alta intensidade ela varia, normalmente fica sempre abaixo de 12 repetições, mas a gente coloca como regra ali, né, como um norte para treinar abaixo de 12 repetições. Qualquer faixa de repetição dentro dessa faixa de intensidade vai ter o recrutamento das unidades motoras de alto limiar e tamanho, que é o nome técnico para as fibras do tipo 2, que são mais propensas para hipertrofia, e essas são as fibras que você quer recrutar para você ter máxima hipertrofia, espalhar a tensão mecânica sobre elas. A partir dessa tensão mecânica sendo espalhada, vai haver uma perturbação na membrana celular da célula muscular. Essa perturbação, para você estar mais apto a lidar com essa sobrecarga na próxima vez que a fibra for exposta a ela, o seu corpo traduz em um sinal bioquímico, ou seja, ele manda um sinalzinho lá para dentro da célula, que a gente chama de mecanotransdução. Esse sinal bioquímico, essa mecanotransdução que vem a partir da tensão mecânica, é o que vai
fazer as fabriquinhas de proteína dentro da sua célula muscular, produzir proteína, ter a síntese proteica e fazer mais fábricas, que são os ribossomos, que é o que a gente chama de síntese proteica e biogênese ribossomal. A partir daí, dentro de um cenário positivo de descanso e ingestão correta de nutrientes, além de um volume adequado de estímulo, a gente tem o cenário para a hipertrofia. Então, você não precisa da falha extrema para recrutar essas fibras. Você só precisa estar treinando pesado, que é uma coisa que há 5, 6 anos atrás a gente batia muito na tecla de ser contra o treino fofo, né? Porque você vai estar chegando na falha para poder haver esse recrutamento de unidades motoras, de fibras, passando por um monte de repetição até chegar nas repetições que realmente ocorre esse recrutamento, e para isso você acaba tendo maior acúmulo de fadiga, uma piora na recuperação, maior acúmulo de estresse metabólico, fadiga do sistema nervoso central, né? Quando eu falei fadiga anteriormente, estava falando fadiga periférica, fadiga do músculo por causa do estresse metabólico. Então, não treinar fofo é você treinar pesado, com bom descanso entre as séries, para você conseguir performar. E quando você não treina fofo, você treina com essa faixa de intensidade, no máximo 12 repetições, 8, 10, 6, você está tendo o recrutamento dessas fibras que são as mais propensas para hipertrofia. Ou seja, aqui a gente já desmonta essa ideia de que você precisa chegar nessa falha, esforço extremo para você conseguir ter a máxima hipertrofia. Significa que você vai ficar deixando 5, 6, 7 na reserva? Não. Não vamos para extremos. Vamos entender os conceitos e a partir de entender os conceitos, tirando todo aquele ruído que a gente ouve nas redes sociais de influências adolescentes, a gente começa a ter um treino mais inteligente. Beleza? Então não estou falando para vocês deixarem um monte de repetição na reserva e fazer uma série com nenhum esforço real. Mas você não precisa da falha para isso. E aí que a gente tem estudos mostrando que mesmo com 4 repetições na reserva, desde que com volume equalizado, ou seja, se a pessoa fez 3 séries de 10 até a falha, isso dá 30 repetições totais feitas com um peso para 10, ou seja, acima de 70% de um RM, certo? Ou então ela pega e faz 5 séries com o mesmo peso, mas parando na 6ª repetição, e daí a gente tem também um total de 30 repetições feitas com um peso acima de 70% de um RM, sendo esses 2 volumes iguais, a hipertrofia é a mesma, e a gente tem estudo mostrando isso. Ah, Biso, mas e o modelo de repetições efetivas? É um modelo teórico, criado por Chris Bursley, que não é um pesquisador, propagado por Paul Carter, que não é um pesquisador, e que se popularizou através dos infográficos bonitinhos, através desses influencers adolescentes, que muitas vezes nunca leram o artigo que esse infográfico foi baseado, e que o Chris Bursley distorceu o infográfico, a evidência que ele usa de base. Inclusive já teve casos de o autor de um determinado estudo que ele estava utilizando de base para o infográfico corrigir a informação que ele estava passando no gráfico, além de gráficos distorcidos, mudados deliberadamente. Eu, lá em 2020, conheci o trabalho do Chris Bursley, provavelmente fui um dos primeiros aqui no Brasil a pagar o Patreon dele. Era bom, gostava, ele me deu uma perspectiva de diversas coisas que eu não tinha muita noção, sobre íons de cálcio, etc. Mas eu percebi que no decorrer dos anos ele foi se radicalizando, porque provavelmente ele notou uma tendência de ganhar mais seguidores através de criar uma seita desse volume baixo e esses modelos teóricos dele. E hoje em dia eu já nem mais sigo mais. Bebi da fonte, mas essa fonte hoje em dia está amarga. Então, esse modelo teórico, que nunca foi comprovado cientificamente, não é válido pelas evidências que a gente já tem sobre a intensidade de peso utilizada ser muito mais importante do que a falha
para o recrutamento das fibras do tipo 2. Sendo assim, então você não precisa chegar na falha em todas as séries. Você pode trabalhar com repetições na reserva, que é um conceito que, por sinal, eu aprendi lá atrás também, por volta de 2020, quando eu, junto com o Mr. Sizen e outros, fomos os primeiros a começar a se inteirar no que o Jordan Peters falava. E o Jordan Peters sempre defendeu repetições na reserva. Teve um momento aí nos últimos anos que ele simplesmente mudou de ideia e começou a falar que ele precisava falhar e falha real em todas as séries e tal, porque ele perdia densidade e tudo mais. E recentemente ele mudou de ideia de novo e está falando que não usa mais a falha. Porque também a gente tem que ver os contextos, né? O Jordan Peters, ele é um cara muito inteligente, mas tem que pensar que ele é um fisiculturista. E como todo fisiculturista que usa a quantidade de coisa que ele usa, 30 UI de GH, 4G de bola por semana e é obcecado por treinar, não bate muito bem das ideias. Eu sei porque eu sou bodybuilder, ex-bodybuilder e também não bato muito bem das ideias. Então, hoje em dia que ele aumentou consideravelmente o volume de treino dele, né, ele está fazendo por volta às vezes de 20 séries para determinados grupamentos, porque ele quer ir atrás do Procard na IFBB, ele está utilizando repetições na reserva, né? Porque, como eu falei, a gente já tem estudos mostrando que você não precisa da falha para ter a mesma hipertrofia, desde que você faça com volume equalizado, a partir do momento que você está treinando com esses pesos mais pesados. E como é que funciona isso, né? Só para esclarecer para vocês. Digamos que eu vou fazer 3 séries com uma carga para 8 e faço 6 repetições. Então eu deixei 2 repetições na reserva de cada uma dessas 3 séries, correto? 2 mais 2 mais 2 dá 6. Eu deixei 6 no total na reserva. Em comparação a 3 séries com 8 repetições com a falha total. Para eu igualar esse volume, eu simplesmente vou lá e faço mais uma série, depois de um descanso de 2 a 3 minutos, de 6 repetições. E igualei o volume. 8 mais 8 mais 8, 6 mais 6, mais 6, mais 6. Dá a mesma quantidade de repetições feitas com o mesmo peso, com um bom descanso entre as séries, hipertrofia igual. Daí você pode falar, tá, Piso, mas por que então eu vou deixar na reserva se eu preciso às vezes de menos séries para fazer a mesma quantidade de trabalho? E aí que entra a famosa fadiga do sistema nervoso central, que muito provavelmente você não entende como ela funciona e eu vou te explicar aqui agora. A gente tem no músculo um sensor que chama fuso muscular e chama proprioceptor. E a gente tem no tendão um outro sensor que chama órgão tendinoso de Golgi, OTG. A partir de agora eu vou usar essa sigla, tá? OTG, que também é um proprioceptor. Quando a gente está submetendo o músculo a um esforço grande, o fuso muscular percebe esse esforço e a resposta dele é continua contraindo, porque o nosso corpo ele foi estruturado para circunstâncias de sobrevivência, circunstâncias que você, quando estava fazendo um esforço muito grande, provavelmente era para conseguir a comida do seu dia ou então para se manter vivo até o final do dia. Então o fuso muscular fica dando a ordem, contrai, mantém contraindo, mantém contraindo, mantém contraindo. A falha, ela não acontece porque o seu músculo não consegue fazer mais esforço. Você provavelmente já ouviu isso no Instagram, pelo menos nisso essa molecada não erra. Na verdade, ela acontece porque você chega no seu máximo de percepção de esforço tolerável pelo seu sistema nervoso central. E o que é isso? Como isso acontece? Então, beleza, volta lá o músculo fazendo esforço e o fuso muscular falando, continua contraindo, continua contraindo, continua contraindo. Só que chega um determinado momento que por mais que o seu músculo possa continuar fazendo esse esforço, a força que está sendo transferida para ele começa a ser um pouco dissipada para o tendão, porque o seu músculo está começando a arriar, digamos assim. E aí o tendão começa a sentir essa tensão e ele começa a ter perturbação no colágeno dele.
Se numa situação de sobrevivência você rompesse um tendão, 3 horas depois você virava presa. Então o seu corpo foi feito para nunca deixar isso acontecer. Então o que acontece? O OTG, lembra que eu falei que ele está no tendão, percebe essa perturbação no colágeno, pega, toma o volante, pensa que o seu corpo é um carro, ele chuta o fuso muscular para o lado, toma o volante e fala, opa, não, você não vai ficar fazendo força porque depois o meu tendão se rompe e a gente, ó, relaxa. Quando o OTG toma conta e dá essa ordem, é quando acontece a falha. E o que é a fadiga do sistema nervoso central? O que acontece? Quando o OTG toma essa predominância do controle do seu sistema nervoso, é muito difícil você inverter essa predominância. Ele cada vez mais, toda vez que você atinge a falha, vai se manter nessa predominância, porque esse é o mecanismo de defesa do seu corpo. Por isso que powerlifters nunca chegam na falha, porque eles sempre querem performar ou mais peso ou mais repetições com aquele mesmo peso. Isso te lembra alguma coisa? Progressão de carga. Se você faz mais peso ou mais repetições com aquele mesmo peso, no longo prazo você sinaliza mais hipertrofia. Se você me acompanhou no raciocínio até agora, as peças do quebra-cabeça estão começando a se montar aí na sua mente. Pois é, se você não fica chegando na falha em todas as séries, você deixa uma na reserva, 0 na reserva se você for um cara que tem muito bem essa percepção, 2 na reserva, você vai estar extraindo uma quantidade legal de trabalho de cada série, beleza? Lembra que eu falei que você pode igualar o volume e deixar 4, 5 na reserva, o que não significa que isso é mais eficiente. Então, novamente, você pode deixar, mas não quer dizer que é o melhor. Portanto, o mais recomendado é que você extraia o máximo de trabalho de cada série, até para você otimizar o seu treino. Então, você deixa uma na reserva, deixa 2 na reserva. O que isso vai acontecer? Você vai ter uma sinalização de hipertrofia igual, você não vai deixar o OTG tomar conta do fuso muscular, e quando isso acontece, você tem mais força, a sua recuperação entre as sessões melhora, sua recuperação entre as séries melhora, entre os exercícios melhora, e você consegue progredir mais carga dentro do próprio treino e nos treinos subsequentes. E quando a gente usa a falha então? Bom, a gente usa a falha para saber onde é a nossa falha, porque você precisa ser um indivíduo muito bem treinado para só na percepção ali, no feeling, você saber onde é a sua falha. Por isso que o mais recomendado é faça as suas séries iniciais de cada exercício com reserva e coloque a falha na última série, porque você já vai terminar aquele exercício, aquele gesto de movimento vai ser finalizado, você vai partir para outro gesto de movimento, outro exercício, outro ângulo que aquele músculo vai estar trabalhando. O OTG não vai estar tão predominante nos outros movimentos e você consegue entender onde é a sua falha em cada um desses exercícios, colocar no logbook, ter um controle melhor da sua progressão e preservar a sua performance no treino. Então, aquela história de que 2 séries até a falha máxima com 8 repetições é melhor do que 4 com 10, não existe. Porque se você fizer equalização de volume aqui, as 2 com 8, 4 com 10 com 2 na reserva, né? As 2 com 8 vai dar menos trabalho total. Ah, então Biso, você está falando que trabalho total que leva à hipertrofia? Não estou falando isso. Eu estou falando que o trabalho total, dentro da mesma circunstância, utilizando um peso pesado, ou seja, acima de 70% de RM, numa estrutura de treino que te permita progredir, a progressão dele vai fazer com que você tenha hipertrofia. Para você ter uma boa progressão, não acúmulo só por si de acúmulo, porque senão a gente faria mais séries, mais repetições e o trabalho total ia lá no teto e tava beleza. Não é assim que funciona. Mas você progredir o seu trabalho total faz com que você tenha mais hipertrofia. Então, você tem que buscar sempre fazer o máximo de séries que você consegue se recuperar e utilizar de estratégias de dissipação da fadiga para você se recuperar melhor e conseguir fazer mais séries.
É por isso que muitos desses meninos que entram nessa noia do Dorian, dos vídeos antigos do Jordan Peters ou do Mike Mentzer, que chegam na falha em todo o exercício, falam: ah, eu não me recupero de mais do que 8 séries, mais do que 10 séries, porque ele está lá fritando o sistema nervoso central dele toda hora. E daí ele vai ter que começar a treinar. Se ele ver esse vídeo e ficar inteligente, vai ter que começar a treinar com repetições na reserva, progressivamente ir se expondo gradualmente a um pouco mais de volumes de séries para ir se adaptando e conseguindo progredir isso no decorrer do tempo, sem também prejudicar a progressão de peso repetições dele nos exercícios, que isso também é muito importante. Então você sempre tem que equilibrar essas duas coisas. Agora, último tópico, a falha. Ninguém consegue chegar à falha. Ninguém treina tão bem quanto eu. Nossa, porque a falha é um estado de espírito superior. Nossa, ninguém vai até o limite porque eu sou muito foda com meu moletom e a minha música depressiva no meu vídeo com exposição baixa. Cara, não. Para de autovalidação, para de inflar o próprio ego, para de querer se colocar numa casta superior do que outros praticantes de musculação. Não é porque você entende de um pouco mais de ciência do treinamento e progressão de carga que você é especial. Para com isso, para. Qualquer pessoa consegue chegar na falha. Se der para uma idosa um peso que ela faz 8 repetições, ela fazer lá a rosca direta dela bonitinha, 8 repetições, pá, a idosa fazer. Daí ela pega e tenta subir uma e não consegue, ela falhou. Pronto, ela falhou. Ah, mas ela não tem o meu drive de treino para puxar até o limite, ela poderia ter feito mais. Cara, ela poderia ter talvez continuado assim um esforço e daí ter feito mais um esforço, ter subido super devagar e feito mais 2. Mas eu acabei de falar para você, mostrar para você evidência científica que 2 na reserva dá exata a mesma coisa. Então o que muda? Entendeu? Nossa, é legal, você tem um drive de treino bacana, você consegue puxar 2 repetições ali no final que algumas ou boa parte das pessoas não consegue. Que especial, você quer um prêmio por isso? Então, né, vamos lá, falha não é especial, hipertrofia vinda da falha não é especial, falha não é obrigatória. E daí eu acho que é legal adicionar um extra aqui, que o pessoal entende muito errado uma questão sobre a tensão mecânica e a falha. Eu mesmo já passei essa informação errada. A alta tensão mecânica, quando você está chegando perto da falha e o movimento começa a involuntariamente ficar devagar, você sinaliza mais tensão mecânica. Não, pessoal, não é isso. A intenção, a direção do raciocínio está certa, mas a conclusão conceitual está errada. Tensão mecânica é uma grandeza. Essa grandeza, ela é linear. A grandeza de determinado peso é um, de determinado outro peso é outro. O seu corpo entende estímulo. Então, quando você chega no ponto onde você recruta as unidades motoras de alto limiar e tamanho, que são as fibras do tipo 2, elas experienciam essa tensão mecânica. Se é através de um peso pesado, elas experienciam essa tensão mecânica desde o começo da série. Se é através de um peso leve, você faz várias repetições, chega num ponto com fadiga, estresse metabólico, e por causa dessa fadiga você precisa recrutar as fibras do tipo 2, daí elas entram na jogada e experienciam a tensão mecânica. Mesmo que no valor absoluto ela seja uma grandeza menor do que o peso pesado, o peso menor vai sinalizar essa tensão mecânica na célula porque ela está trabalhando num cenário de fadiga. Entendeu? Então, o que acontece com a proximidade da falha? É justamente o recrutamento dessas unidades motoras. Você precisa recrutar elas para poder elas experienciarem a tensão mecânica e, dessa forma, ter sinalização de hipertrofia. Então, não é que a tensão mecânica aumenta quando você chega perto da falha. É que, com pesos pesados ou leves perto da falha, você tem o recrutamento dessas fibras. Você precisa recrutar essas fibras para elas experienciarem a tensão mecânica. Elas experienciando a tensão mecânica, vai acontecer aqueles processos lá que eu falei na célula. E isso vai gerar a hipertrofia dentro de um cenário adequado de treino, de dieta e descanso. Então a tensão mecânica ela não aumenta perto da falha. O que você precisa é do recrutamento de fibras.
e a falha ajuda nisso, especialmente quando você está falando de pesos mais leves. Mas o mais importante para um treino eficiente é a utilização de pesos pesados, faixas de repetições ali no máximo 12. Não ficar fazendo técnica avançada à toa, para não ficar acumulando estresse metabólico e fadiga à toa, para você conseguir ter esse recrutamento eficiente dessas unidades motoras. E a falha, por sua vez, gera essa fadiga do sistema nervoso central se usada em excesso. E aí é por isso que você perde força nas próximas séries, porque você perde capacidade de recrutar essas fibras. Então o manejo da fadiga e a utilização de um peso adequado, que é individual para a sua força, obviamente, é a maneira mais eficiente e inteligente de buscar hipertrofia. Ficar socando falha atrás de falha, a única coisa vantajosa é gravação de vídeos para o Instagram e validação do seu ego. Espero que vocês tenham gostado, eu tenha desmistificado bastante coisa aqui, eu tentei ser o mais didático possível, mas eu sei que hoje em dia a gente vive um momento de dificuldade de interpretação de texto, então qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários. Bisu off.